boa noite. Papo com Cris, tá entrando no ar. Ai, querida, bem-vinda. Papo com Cris ao vivo, tá entrando no ar para falar hoje sobre campanhas eleitorais e inteligência de dados. Como é que o digital vai nos impactar e como é que vai atuar nas campanhas eleitorais. Vanderlei São Paulo, colega jornalista, bem-vindo. Eu avisei para todo mundo, né, da área política, candidatos, pré-candidatos, que hoje eu estaria conversando com o Lincoln Ottoni, que é um especialista em inteligência de dados, é de uma agência de marketing político e digital, e ele se dispôs a vir nos contar um pouco sobre como é que as eleições vão acontecer esse ano, né? Com muito mais força no ambiente digital. Isso já vinha acontecendo no crescente, né? Como as redes sociais, como o digital tem sido decisivo nas eleições, nas campanhas. Suzy, Renato, Manuel, bem-vindos. Marcelinho Basso. Gente, estou feliz hoje com todo esse povo querido aqui, que coisa mais bacana. Quero lembrar vocês que o Papo com Cris vai ao ar com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz e da Inexo Inglês e Aulas Multidisciplinares. Estou super feliz de ter vocês aqui. Estou aguardando aqui o Castellani, tudo bem? Meu parceiro Castellani, todas as lives está aqui com a gente. Dr. Bissoli, bem-vindo. Eu estou aqui aguardando meu convidado. Vamos falar, ele é sócio fundador da agência de marketing político digital. Ele mora lá em Uberlândia. Ele é certificado pela FIAP São Paulo em marketing orientado por dados e tecnologias exponenciais aplicadas ao marketing. É formado em marketing digital e data science na Faculdade de Informática e Administração Paulista e estuda estatística na Universidade Federal de Uberlândia. O Lincoln Ottoni, ele é então um dos sócios da agência de marketing político digital, uma empresa que está fazendo um trabalho aí inovador nessa área, e eu o chamei para falar um pouco sobre como o digital, como a inteligência de dados vai ser aplicada e vai impactar a campanha esse ano, especialmente no momento em que teremos um cenário diferente por conta da restrição do corpo a corpo, a restrição, né, das campanhas, né, mais presenciais. Então a gente vai conversar com ele. Eu tô achando que ele está... deixa eu aparecer para ele, e deve ter dado um desencontro. Daqui a pouquinho já estou chamando ele aqui, ele já deve estar chegando. Rai, muito bom chamar a discussão, é importante, especialmente nesse momento em que o uso das mídias tem sido a ferramenta mais usada nas eleições. É verdade, Rai. E muitas vezes isso vai muito além de fazer postagens ou de ter estratégias. Aparecendo para mim aqui. Agora sim. Lincoln, cadê você? Agora sim. Será que você estava usando o notebook, Lincoln? Vamos lá. Lincoln Ottoni. Esquisita. Meio que querendo... Cadê você, Lincoln? Cadê você? Hoje ela não está muito
A conexão não está muito fácil, não. Eu andei vendo umas lives por aí e tá dando uma engasgadinha. Vamos ver se o Lincoln entra agora. Lincoln, você está me ouvindo? Você não está conseguindo acompanhar, Bissoli? Tá muito ruim a internet hoje, a conexão não tá legal. Ah lá, oi, Olá, tudo bem, Lincoln? tudo ótimo e você, Cris? Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Coisas de live aqui é sempre o começo das lives sempre dá esse, né? Hoje não tá muito legal, uma coisa meio interessante. Eu estava vendo outras lives antes da gente começar a nossa aqui, e a Ah, internet tem dia que ela não tá muito legal. Agora eu tô te não, vendo bem, eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? tô te ouvindo super bem, tá ótimo. Tá. Então tá bom. Eu tava aqui, já tem A gente bateria tá chegando, tem ok. uma série de pessoas, Legal. Vilani, André Kassab, obrigada. O pessoal chegando aqui, pessoas especialmente ligadas a partidos políticos, à vida política aqui da cidade, da região. Quero dar as boas-vindas Muito bom, e boas-vindas. quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Eu estava falando aqui você é sócio fundador da agência, né, de marketing Sim, político digital. Você é certificado, né, com marketing orientado por dados e tecnologias exponenciais aplicadas ao marketing, que isso aqui muito nos interessa, né? Você também fez marketing digital e data science na Faculdade de Informática e Administração Paulista. Você está estudando sim. estatística na UFO, é isso? Isso, exatamente. Esse é Legal. um pouquinho da trajetória. Eu adorei o convite, Cris. Obrigado pelo convite. Prazer enorme aí. Digital dá essa possibilidade, né? Você está aí em São Paulo, eu estou aqui em Minas agora, equipe no Rio de Janeiro, Tocantins, a gente atendendo gente em Manaus, Maranhão, de Oiapoque ao Que Chuí. legal. Isso é Que incrível. bacana. Fala um pouquinho desse perfil da agência, porque eu cheguei até vocês pesquisando a respeito de marketing, de uso de inteligência de dados, né? Que eu acho que vai ser, penso eu, uma ferramenta importantíssima nas eleições. Eu até queria começar por aí, né? A pandemia, ela acabou, nós já vínhamos numa situação de que o digital estava sendo decisivo nos resultados das eleições no mundo. Quem assistiu o documentário Privacidade Hackeada e outras coisas mais ou menos nessa linha, percebem a grande influência que o digital tem hoje sobre os resultados das eleições. E eu penso que com a pandemia, com a impossibilidade de você estar fazendo corpo a corpo, mais ainda o digital será importante e mais ainda decisivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Chegou de uma vez por todas ao ápice do que o digital representa hoje numa campanha eleitoral? Chegou, eu posso afirmar que chegou, viu, Cris? Não só em campanhas políticas, mas em tudo relacionado a mercado, educação. Meu filho hoje estava estudando numa EAD, ele tem 7 anos de idade, né? Minha mãe hoje, ela está fazendo compra em e-commerce, ela tem 73. Então, assim, o que aconteceu geral, o que aconteceu com a pandemia foi que acelerou o que nós chamamos de transformação digital. E aí trazendo para o marketing 4.0. Então, assim, não só na política, a política já estava vivendo essa transformação, né? Já há alguns anos, desde o Obama, na verdade, que foi um case de Isso, sucesso, que foi um foi. case de sucesso de inteligência de dados lá já, né? Isso já era estudado, trabalhado, e o Twitter foi onde ele teve um sucesso muito grande. Foi. Então, assim, o que Foi um aconteceu marco, na verdade, né? foi uma... Na verdade, a eleição do Obama, basicamente, no Twitter, no ambiente do Twitter, nessa plataforma, foi
um marco mesmo, né? Jairinho Matos, um beijo para você. Está chegando aqui. Foi. Mas o resumo é, realmente, veio para ficar e não tem como voltar para trás. E o que é que vai... Fala um pouco mais sobre o que é o marketing 4.0, o marketing 4.0 que o Philip Kotler apregou, né? Exatamente. A gente já conhece. Agora, o marketing político 4.0, o que é, na verdade? Como é que vocês... O que é que vocês chamam de marketing político 4.0? Então, ele não tem muita diferença do que o Kotler fala, né? A gente começa lá, 1.0, indústria, produto, 2.0, serviço, né? 3.0, ele já começa a olhar para o cliente, 4.0, ele olha 100% para o cliente. Então, quando a gente está falando de marketing político 4.0, a gente está transferindo toda a inteligência estratégica, ela vem de fora para dentro, e não mais de dentro para fora. Por quê? Porque a tecnologia, o mundo digital, todo mundo tem redes sociais, todos têm redes sociais, todos têm um e-mail, meio que o CPF do cidadão do mundo digital, né? Então, tudo isso deu a possibilidade e exige, não só a possibilidade, mas o dia a dia exige que o candidato ele olhe para a audiência dele em primeiro lugar. E isso é maravilhoso, se você for pensar. Porque se você fosse há poucas eleições atrás, o custo de uma pesquisa de intenção de voto é caro. Na pandemia, então, fazer uma pesquisa, mais cara ainda, o cidadão não abre nem a porta. E aí, trazendo para o 4.0, né? O digital ele deu essa possibilidade, Cris. Ele deu a possibilidade da gente construir uma estratégia de campanha coletando informações de fora para dentro. Então são... Explica isso para nós. Explico. Isso pode ser a mesma ferramenta para o vereador, a mesma ferramenta para o prefeito. Como é que funciona? Tem eu sou portadora aqui de uma série de dúvidas. Quer dizer, muita gente acha que é fazer um post, quer olhar a página do concorrente, se tem 30 mil seguidores, se tem 800 seguidores. Não é isso, né? É muito mais que isso. Queria que você explicasse um pouco isso. Somos todos leigos e sedentos por saber. Toda ação que a gente faz dentro das redes sociais geram dados, números. E aí, por isso eu estudo estatística, por isso os novos marqueteiros precisam entender de estatística. E aí, então, uma postagem que você faz nas redes sociais geram números. Um movimento que você faz na tela, hoje a gente consegue saber onde que você passa mais o mouse, onde você passa mais o dedo no seu celular, para saber onde que eu vou colocar o botão assim, ó. Clique aqui para saber mais sobre o candidato. Então, e tudo isso geram números, que são dados, aonde a gente analisa eles e chega a relatórios de inteligência de dados. Então, e aí, respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo, e bem, assim, tentar ser o mais claro e menos técnico, porque eu tendo a ser muito técnico, geralmente. O post nas redes sociais, o site, ou qualquer ação que a gente vê, ele é só a maquiagem, ele é só o batom, ele é só o brinco que você vai usar. Olhando para você aí, toda... Tá linda, inclusive. Mas tudo isso são conteúdos que a gente gera para que, no final do dia, ou no final de uma semana, ou de um mês, ou daquela determinada ação que a gente estabeleceu, a gente gere um relatório e, a partir desse relatório, ele vai nos guiar para onde a gente vai. E esse relatório a gente pode descobrir uma palavra específica que teve um engajamento maior, ou uma imagem específica. Tudo que a gente faz em digital, inclusive, a gente faz A e B, que a gente chama testes A e B. A gente solta campanhas duplas.
para saber qual que vai gerar mais engajamento, qual que não vai. Então, o digital tem essas possibilidades, né? Respondi a sua pergunta? Sim, é o que chamam de algoritmo, é isso? São os famosos algoritmos ou não? Então, o algoritmo, na verdade, é o código ou o Ah, robô que é o que constitui uma rede social. tá, É como se fosse tá. uma letra de música que rege Aham. aquela, aquele ambiente ali, né? E ele vai reagir conforme ele é pré-estabelecido. Legal. Ó, a doutora Rai, que já foi inclusive vereadora 2 vezes aqui em Piracicaba, ela pergunta se essa estratégia, se ela atinge populações periféricas, se essa periferia está nas redes sociais. As pessoas de baixa renda estão nas redes sociais? Se estão, como atingi-las, né? Ela Sim, faz esse questionamento. legal, boa pergunta. Assim, elas estão nas redes sociais e às vezes mais do que a classe alta. O classe B, A, elas têm um smartphone às vezes mais potente que o nosso, tem um iPhone ou um, um telefone de caro, porque é o device, é a ferramenta que eles têm. Essas pessoas nem usam mais computador em casa, hoje em dia. A gente chama Não. de mobile first. Eles estão, sim, nas redes sociais e a gente vai atingir como? Primeiro você tem que descobrir se você alcança esse público, se ele faz parte do seu universo, da sua audiência. E como que você faz isso? Eu volto lá atrás falando estimulando que eles te respondam. Para quê? Tudo na rede social a gente chama de. A gente tem uma chamada para ação, que é Call to action. o call to action. Você gera uma ação e essa ação, você estimula que essa ação gere uma interação. Para quê? Aqui atrás da inteligência de dados é para que a gente avalie e descubra aonde que essa audiência está. Então, assim, dá para atingir elas, você só precisa usar a linguagem delas. Ser mais Tá. simples, ser mais pontual. Ser mais simples, eu acho que é um segredo número um. Textos mais curtos, legendas mais curtas. Lincoln, um candidato a vereador que não tenha uma vivência no digital, não seja, tenha lá sua conta no Facebook ou lá no Instagram, e que entra agora como candidato, ele consegue trabalhar, aumentar a sua audiência, ele consegue, por meio dessas estratégias, ter uma presença maior no digital, ele consegue, ou é só quem já cultivou mesmo uma prática nas redes sociais é que consegue se beneficiar da inteligência de dados na campanha? E do marketing digital como um todo, ele consegue. É, As redes sociais é para todos, né? São para todos, é para todos. Ele, como qualquer outro candidato, a gente atende. Candidatos aqui da periferia, do interior, de cidades assim, que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil. E eles fazem o trabalho. Eu acho que a dica que eu dou sobre isso, se ele não tem uma audiência, é que ele tem que fazer disso parte da rotina dele, da campanha. Ele tem que sempre estar gerando conteúdo, interagindo com a sua audiência para essa base crescendo. E aí a gente volta lá no algoritmo que ela perguntou, quanto é uma rede social. Então, o que o algoritmo priva? Pela interação social. Então, se você posta hoje, volta na semana que vem, posta, o que ele vai entender? O robô, o algoritmo das redes. Ele vai entender que você não tem uma vida social ativa. Então, né? ele te esconde, ele não te mostra como você gostaria. Exatamente. Então, o que ele tem que fazer? O básico. Ele tem que postar o conteúdo, seja dentro da simplicidade dele, um vídeo, uma frase, uma pergunta, criar uma rotina de fazer isso, se possível, em horários
entre almoço, pós 6 horas, até 9 horas, que são horários de pico, isso é o padrão, né? E eu acho que é basicamente isso. É postar, porque o algoritmo vai entender que ele está interagindo. Ah, lembrei. E compartilhar esses conteúdos. Ir lá e falar, deixa eu mandar para o amigo. Sempre estimular, comenta aqui, fala aqui, porque aí o algoritmo ele vai entendendo que você é uma pessoa socialmente ativa e você vai aparecendo mais para sua audiência. O que é o ideal na sua visão? É postar uma vez por dia? Você falou de postar nos horários, existe um horário meio padrão. Realmente, hora de almoço, 6 da tarde, parece que são horários 9 da noite, parece que são horários assim que eu pelo menos nas minhas redes sociais, eu vejo no meu Instagram, por exemplo, são os horários que parecem um fluxo maior, né, de atividade. Postar mais uma vez por dia e prestar atenção no conteúdo também. Se é uma pessoa que está ligada a movimentos sociais, que trabalha, sei lá, trabalha com a questão do negro, poste mais conteúdos focados nessas questões, aqui no caso da mulher, candidatos que trabalham com a questão da mulher, trabalhar conteúdos nessa linha, é isso. E assim, com mais frequência, 2 vezes por dia, 3. Como é que tem uma fórmula para isso? Tem não uma fórmula. Até na questão do horário, olha que curioso. Alguém da construção civil. O pessoal da construção civil começa a trabalhar às 6 horas da manhã e 4 horas da tarde para. Essas pessoas, esse nicho, né? Ele está dormindo às 7 horas da noite, Cris. Produtor rural, né? Aqui, produtor rural começa a trabalhar 4 horas da manhã. Então ele está acessando as redes 5 horas da manhã, o almoço dele é 10h30 da manhã. Então não tem uma regra, ele vai dessa audiência específica mesmo. Eu acho que o mais importante, assim, dentro disso é tentar perceber essas pessoas, esses possíveis eleitores à sua volta, essa audiência que ele tem mesmo. Eu estou tentando achar uma palavra melhor, que é a comunidade que ele vive, entender a rotina, olhar para eles. Quando a gente fala de 4.0 no marketing, é isso. Em primeiro lugar, olhar para fora, para que isso te gere informações preciosas e você, após, propor uma solução. Hoje, um candidato de uma comunidade, ele tem a possibilidade de, a partir das redes sociais, ele até descobrir o que as pessoas querem de melhoria para aquela comunidade específica. Ele pode fazer isso. Então, de forma transparente, pontual, então não tem uma regra de horário, ele tem que sempre estar atento quem é essa comunidade que ele vive, quem são essas pessoas do círculo social dele, os apoiadores, e testar. Mais de um post por dia, não sugiro, não. Só se for na reta final. Tá. Olha, tem uma dúvida aqui, a Rai está dizendo, ela falou, significa dizer que o aumento da audiência se dá, então, pelo algoritmo? Não é preciso ter uma rede pessoal? Eu acho que a rede pessoal é imprescindível aí, independente né? Segue da mesma forma. Não, né? Ele segue da mesma... Eu acho que ela quis perguntar se uma rede pessoal é diferente de uma rede, de uma fanpage, de uma profissional, no caso, né? Se é isso? Não tem diferença. Ele vai, mesmo sendo uma pessoa com um perfil pessoal, ele vai priorizar quem interage mais socialmente. O Gladstone está dizendo aqui que o algoritmo te obriga a interagir, não só postar. Você também tem que interagir com a sua audiência, né? Exatamente. Tá aí, o Gladstone é da equipe da MPD, inclusive, ele. Boa, Gladstone. Legal ele falar isso, que comentar, né, essa interação, compartilhar, comentar, isso é bom para o candidato. Ele está sempre interagindo, porque o algoritmo vai entendendo que ele é socialmente ativo. Ele dá like, compartilhar o post do amigo, que ele gosta do conteúdo, que ele apoia, que é relevante. Também não adianta ficar postando. Assim, eu vejo muito pré-candidato que
coisas aleatórias, assim, muito aleatórias. Ah, vou humanizar e vou colocar minha vida pessoal aqui. E não tem contexto nenhum, assim. Olha, o Dilney de Campos, que é pré-candidato, está perguntando aqui, qual a vantagem ou desvantagem de postar mais de uma vez ao dia? Existe vantagem ou desvantagem de se postar mais de uma vez ao dia? Eu acho que vai da base dele, assim. Pode acontecer dele ser taxado como um chato e começar a perder a audiência. As pessoas pararem de seguir ele. Então, assim, se ele posta um dia e ele tem muito engajamento, ele fala, opa, acho que eu posso postar duas. Agora a pessoa posta um dia, não tem engajamento. Ele está começando essa trajetória ali, essa rotina de postar conteúdo. Então ele precisa segurar um pouquinho a mão, falar, deixa eu postar, deixa eu crescer aqui, deixa minha audiência entender que eu estou postando, que eu estou querendo interagir e depois vir a postar o segundo no dia. Tá. O Renato Travassos também está perguntando aqui, as métricas também são fundamentais, certo? As métricas são é exatamente 100% fundamental, Renato. São as métricas que vai te gerar inteligência para direcionar esse conteúdo. Para você ir lá no Facebook Insights. E aí tem umas questões mais técnicas. Gente, na internet vocês encontram muito conteúdo para estudar gratuito, viu? Dica que eu dou. Dá um Google lá. Como ler as métricas Facebook. O que são métricas Facebook? A internet é um universo aí, né? Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. O Lincoln, se a gente falar de tendências em termos de campanha eleitoral dentro do digital, né, do ambiente digital, nesse momento, exatamente nesse contexto que nós estamos vivendo, né? O que vocês têm observado? O que é que realmente está... O que a gente pode esperar em termos de campanha no ambiente digital enquanto tendência, logo agora com essa coisa da pandemia? Quer dizer, quais são os movimentos que vocês observam no mercado, né? Já que vocês estão atuando, vocês estão até vendendo, né, produtos para quem está... Vocês têm um produto para vender para candidatos. Que movimentos são esses que você vem observando? Eu acho que tem um que alguns candidatos estão conseguindo se posicionar como autoridade naquele determinado segmento. Então, são produtores de conteúdo relevante, com grandes canais, sabe? Eu acho que ainda é um momento que dá para construir isso. Exige um pouco de entendimento digital? Exige, mas, como eu disse, dá para estudar. Eu acho que esse é o ponto 1. Futuramente, você ter grandes blogs, plataformas dos próprios candidatos com muito conteúdo relevante para poder baixar, para poder interagir. Eu acho que a inteligência de dados é a grande bola da vez. O trabalho que vocês fazem, a gente tinha lá no documentário, né, o Privacidade Hackeada, o dado de que a campanha do Trump tinha, né, eles tinham lá, por meio da Cambridge Analytics, 5.000 informações de cada eleitor americano. Quer dizer, eu eleitora americana, tinha na mão da Cambridge 5.000 informações relacionadas à minha vida, né? A minha vida exposta lá no digital. Você acha que vai rolar mais ou menos alguma coisa mais ou menos assim aqui no Brasil? Gente com um poder maior de acesso ao digital, vai acontecer isso também? De entregar, porque entregar para a audiência aquilo que ela quer ouvir. É isso. É isso que vocês fazem também, ou não? É isso que se deve fazer no digital, né? Sendo no formato Cambridge Analytics, a nível profundo de dados, seja no formato, como eu disse, você viu que os dois formatos querem entender da audiência? A diferença da Cambridge Analytics é o volume, o que eles fizeram ali, foi o volume de conteúdos a longo prazo. Todo mundo, eu vejo muitos candidatos comentando, mas o Bolsonaro, ele fez, né, ali, ganhou 100% digital, conseguiu
todo o investimento foi ali, e aí você tem N modelos como Cambridge Analytics. Gente, isso é um projeto de médio e longo prazo. Isso não se constrói em 6 meses. Isso são durante anos de trabalho, muita é nível Big Data, né? Dados gigantes. Se a gente faz isso, sim, a gente faz isso. Mas isso precisa de muito tempo. E aí, vamos lá, tem a sua analogia, a sua pergunta foi usando a referência da Cambridge, né? O que a gente não faz que a Cambridge fez é respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. E até hoje em dia nem se é possível fazer o que a Cambridge fez. Né? Mas a gente fechada. Sim, mas a gente faz a nível Big Data, produzir volume de conteúdo. A gente está falando de muito conteúdo. O que aconteceu, o que foi feito ali, a gente chama de microsegmentação, que foi isso que você falou. Né? E num nível tão profundo de dados, ao ponto de entender, fragmentar o seu perfil em 50 personalidades digitais e o que são os seus micromundos, os seus micromomentos para criar essas microsegmentações. Isso é possível a longo prazo com tecnologia, muita tecnologia. Não muita, assim, mas com tempo. Tem um planejamento mesmo. Assim, eu vou ser candidato na próxima eleição e eu vou juntar esse quebra-cabeça. Olha, doutor Oswaldo Storel foi presidente da Câmara aqui de Piracicaba, uma figura importantíssima na política local aqui. Ele pergunta como é que fica a divulgação de afirmações falsas, tanto a favor de quem divulga, como contra os demais concorrentes. Tem a questão das fake news, né? Como é que vocês trabalham? O projeto de vocês envolve isso também? Tem que envolver. A gente tem que ter uma equipe só para isso, né? Tem uma equipe só para combate. Análise, a gente chama de análise textual. A gente fica rastreando o que acontece e aí vem de uma política, fica rastreando palavras. A gente tem uma rede de palavras negativas que são pré-estabelecidas para aquele candidato. A gente fica rastreando essas palavras e conforme o conteúdo vai surgindo, a gente vai criando soluções de combate. E aí é uma política nossa de não combater com outra fake. Isso é uma política da MPD. E aí a gente cria estratégias emergenciais usando os pontos fortes. A gente pode até usar para combater, obviamente que você tem as suas cartas na manga para usar ali no decorrer da campanha os pontos fracos do adversário. Isso é normal, faz parte do jogo. Mas sem estimular a fake news. Fake news é crime, a gente não trabalha, não faz sentido para a gente fazer isso. Porque a gente tem tecnologia e know-how para não usar isso. Assim, não precisar. Mas nós vamos ter uma enxurrada de fake news que você sabe, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Vai ser presente mesmo. Ele pergunta aqui, na atual campanha, doutor Storel, tão curta, quem leva vantagem nas redes sociais? Ótima pergunta, doutor Storel. Quem leva as vantagens? Uma campanha tão curta. Repete, Cris, por favor. Na atual campanha, que é tão curta, nós vamos ter eleições agora em novembro, praticamente, né? Curta. Ele pergunta, quem leva vantagem nas redes sociais, nesse espaço curto de tempo, na sua análise? Quem tem mais inteligência de dados, fato. Quem usa isso não é sem... Assim, se for nesse nível, quem tem mais tecnologia, sem dúvidas. Eu também acho. Eu tenho porque hoje a gente tem para os prefeitos, por exemplo, a gente usa a tecnologia para geolocalização, né? E aí que é somada com tecnologia de geolocalização, que é somada com análise textual, com rastreio de palavras, de pontos fortes e fracos do candidato e do concorrente. E aí você tem um processo de automação onde todo o seu fluxo de conteúdo é automatizado e você consegue colocar sua equipe mais dedicada
ao criativo, a gerir crise e etc. Então, assim, não tem como. Quem tem mais tecnologia vai dar um passo à frente. E se estrutura, né? Tem que ter um site. Sim, eu vou pedir para você aqui. A gente tem uma série de pessoas aqui que são pessoas, como eu disse para você, gente de muita expressão na política aqui em Piracicaba e região, pessoas que são pré-candidatos, e eu gostaria que você explicasse um pouco como funciona esse trabalho que a agência faz, como é que, do momento da contratação, para um vereador e para um prefeito. Explica para a gente como funciona. Depois eu vou te perguntar a partir de quanto isso pode custar, porque as pessoas não têm a menor noção, eu também não tenho. Sim, claro. Conta um pouco, vende um pouco o seu peixe para eu entender exatamente como é que vocês atuam. Ótimo. Então, para o vereador, a gente criou um programa específico chamado Vereador Pro, que é um programa de aceleração para a campanha eleitoral. O que a gente entendeu? Assim, primeiro a gente precisou entender ele, né? 4.0. A gente precisou olhar para a dor dele para entregar uma solução. A gente entendeu que muitos vereadores eles não tinham acesso à estratégia de campanha. Esse foi o ponto 1. A gente falou, a maioria dos vereadores não tem um estrategista. Eles não sabem que a estratégia é feita de trás para frente, que nem a gente sabe. Diferente de uma marca, que você inicia explodindo ali aquele lançamento do produto e vai engajar a família e etc. Né? Então, ponto 1 foi a estratégia de campanha, que é o nosso estrategista, Gladson Pires. Ponto 2, legislação. A gente percebeu que, por ser, e aí volto no vereador, é uma eleição ideológica, uma eleição municipal, né? Diferente de uma eleição geral, que são políticos de carreira, que estão ali a longa data, entendem completamente o passo a passo e até da legislação. São bem assessorados. E aí a gente trouxe uma advogada especializada em direito eleitoral e o digital, a gente percebeu que ele não precisava de um calendário de postagens. Ele precisava de uma equipe de comunicação que ele pudesse acessar e a gente entregasse de forma rápida esse conteúdo para ele. E aí fazer todo o processo burocrático das redes sociais, cadastro, que está tendo muita dificuldade para isso, muitos candidatos estão tendo, questão dos documentos, é bem burocrático mesmo, o Facebook dificulta, assim. Então, o programa de aceleração foi isso. A gente juntou uma grande equipe de marketing digital com estratégia e direito eleitoral para calçar o vereador de forma super acessível. Porque você pensa ter uma equipe dessa, só um vereador de capitais, grandes vereadores já de carreira, né? Então, esse programa, por exemplo, tendo edição de vídeo, conteúdo que ele pode demandar e a gente entrega, os relatórios de inteligência de dados, a nível não Big Data, mas que gera muitos insights. Análise SWOT a gente faz para eles, coisa que vereador, muitos nem imaginam. Análise SWOT é quando, não sei se você sabe, Cris, sabe, né? É o que se faz para todo candidato, é para a gente analisar o perfil dele, saber os pontos fortes e fracos, internos e externos, né? Interno seria dele e dos concorrentes. Tudo isso custa 4 mil e poucos reais. Hoje. Tudo isso. Para um candidato a vereador. Para o candidato a vereador. A gente fez um programa para acessibilizar ele mesmo. Para dar as mãos para ele ficar todo o programa acompanhando ele. São grupos no Telegram. São vários. São 15 encontros total, onde ele traz equipe. A gente encontra a equipe. Enfim, esse é o programa de aceleração. 4 mil e pouco a campanha toda, Lincoln, isso? Toda a campanha. É muito acessível, né? Eu diria que sim, bem acessível. A gente sabe quanto custa hoje gráfica, né? Não, gente, hoje a campanha moda antiga, né? O que é bem uma produção de vídeo, é bem complicado mesmo.
Então, com Hoje 4 mil e pouco, o candidato a vereador consegue ter uma estratégia digital interessante. consegue ter uma estratégia digital de campanha, assessoria legislativa, edições, análise SWOT, todos os encontros, qualificação da equipe dele, porque ele precisa qualificar, né? Você vem o vereador X ali que ele nunca candidatou, ele está trazendo os amigos, que são influentes na comunidade, naquele círculo dele. Então a gente precisa preparar esses amigos dele. Então a gente é um programa mesmo, assim. A gente não é um projeto comercial, não, nosso. O vereador inclusive a gente está atendendo gente do Brasil inteiro. E para o prefeito é a mesma coisa? Não. O prefeito, a gente já vai... aí a gente já fala de inteligência mais complexo, inteligência de dados mais profunda. E o que a gente percebeu foi que, na pandemia, para um prefeito gerenciar toda a sua equipe de assessores e vereadores, trazer toda... Porque no dia a dia normal, você sabe, você tem aquele comício lá no bairro X... Você vê o nível de engajamento que aquele vereador, que os vereadores trouxeram no bairro Y, naquele encontro. Nesse momento, a gente não vai poder fazer isso. Então, a gente pensou numa solução onde a gente conseguisse gerenciar, criar um sistema de gerenciamento. Oi? Deu uma rápida roscadinha. Já voltou. Criar um sistema de gerenciamento. Voltou, Lincoln. Não, eu estava recebendo uma notificação aqui. Mas a gente pensou em gerenciamento. Por que gerenciamento? Então, o nosso projeto do prefeito é o prefeito como guarda-chuva, os vereadores dentro desse guarda-chuva, e a partir das campanhas dos vereadores, a gente gera inteligência de dados para a campanha do prefeito. Isso, em uma campanha de rua, isso é impossível. O prefeito nunca tem noção do nível de engajamento dos eleitores do vereador. Isso é só palpite. No digital, a gente consegue trazer isso. Então, é basicamente isso, focado em inteligência de dados e gerenciamento de toda a equipe. Muitos relatórios, muita inteligência. Conteúdo é o básico, assim, fazer conteúdo, site, chatbots, robôs para conversar, etc. Eu falei a parte mais potente. Legal. O Lincoln, esse trabalho de vocês, que trabalham com inteligência de dados, ele eliminaria a etapa de uma pesquisa de intenções de voto ou não? Daria para abrir mão, você mesmo colocou, é um custo elevado para campanhas. Trabalhar com inteligência de dados consegue substituir uma pesquisa de intenção de votos ou não? Substituir, não diria. Não. Não, né? Não. A gente consegue amplificar ela a milhões. Porque o monitoramento de dados ele é em tempo real, né? Se acontece numa pesquisa hoje, o prefeito foi ali, aconteceu um fato, o concorrente postou uma fake news, por exemplo, e aquela pesquisa vai rala abaixo em 2 dias, né? Pode ir, né? Não é verdade? E com o digital a gente consegue monitorar e dizer se isso está acontecendo ou não. Então, uma coisa... Uma pergunta importante para te fazer. Desculpa te interromper. Você vai concluir ou não? Não, conclui já. Me ocorreu, eu tenho tanta pergunta para te fazer e o Instagram... uma pergunta até que pode acontecer. Como é que uma equipe cujo membro está em Minas, o outro do Rio, o outro do Tocantins, vai entender o meu eleitorado? Por que eu vou contratar vocês se vocês não conhecem nem onde fica o bairro de Santa Terezinha aqui em Piracicaba? Isso é necessário conhecer ou não? Isso é preciso? Estou fazendo papel do advogado do diabo aqui, tá? Boa pergunta. A gente escuta essa pergunta todo dia. Todo dia. Eu sei. Mas como é que você vai me atender? Eu estou em Manaus, eu estou na Bahia, estou no Maranhão.
O digital tem isso, né? A gente consegue ir até lá pelo digital. Obviamente que a gente precisa fazer uma imersão com esse candidato, a gente precisa entender muito ele, e aí a gente faz uma análise do perfil do eleitorado, faz pesquisas pela internet, se for um prefeito, e aí a gente consegue chegar, assim, saber a palavra mais falada na cidade, desse nível. Qualquer cidade aí, pode... Até no Japão a gente consegue descobrir. No Japão não, por causa tem que contratar uma tradutora, né? Mas consegue sim, consegue atender de qualquer lugar do Brasil. A gente já atende, essa é a possibilidade do digital, né? Sim, eu digo assim, conhecer a dinâmica da cidade, né? Como a cidade funciona para entender esse eleitorado, né? Essa é a grande questionamento. Dentro dessa imersão que a gente faz com o candidato, a gente comprova ela dentro do digital, né? Os relatórios ali não tem muita dinâmica, tem. Lógico que cada cidade tem sua peculiaridade. Mas a gente está falando de um mundo de 2020, globalização. O smartphone que eu tenho aqui, uma pessoa lá no Sergipe está usando. Ele usa a mesma rede social que eu. Ele compra no mesmo e-commerce que eu, na Americanas.com, por exemplo, ou no Alibaba Express. O comportamento dele é muito parecido. A gente não está falando mais de... Sabe, é ingenuidade a gente achar que a gente está falando de 20 anos atrás, enquanto você que está em São Paulo e eu em Uberlândia, você teria muito mais acesso a determinada coisa por estar próximo da capital. Hoje não. Não tem barreira. Olha, tem uma pergunta, deixa eu ver se eu entendi aqui, do doutor Historial. Quanto ao volume da divulgação do candidato, uma agência tem liberdade de divulgar um elevado volume de emissão de propaganda de um candidato ou tem algum limite? Tem uma pergunta também, uma pergunta do Dilney sobre impulsionamento, né? Sobre a importância do impulsionamento, e não sei, acho que no caso de candidatos ao Facebook, as redes sociais têm algumas limitações ou tem alguns parâmetros, né? E sobre essa pergunta do doutor Historial aqui sobre volume, né, de informação que você pode produzir aí e postar, se foi o que eu entendi. Assim, a agência pode postar a quantidade, aí vai do orçamento da campanha para contratar a agência, né? Pode postar o quanto quiser, assim, com prudência, seguindo a legislação. E lembrando que a legislação, ela tá cheia de meandros ali, difíceis de compreender para os próprios advogados de direito eleitoral. Tudo agora é risco. Nós, por exemplo, aqui. Nós, por exemplo, a gente tem uma identidade para pré-campanha e uma identidade para campanha. Tudo que a gente faz é para cuidar da saúde dessa campanha eleitoral, né? Então, assim, pode postar o quanto quiser, com prudência, seguindo a legislação, para não se prejudicar. Não adianta, é que nem gol impedido, né? Não adianta ir lá fazer o gol e estar impedido no final. Então... E o Dilney perguntando aqui se é importante, se ajuda o impulsionamento dos posts. Eu acho que impulsionar é importante, mas desde que você saiba como fazer isso, que também não é uma coisa de lá, paguei, coloquei R$100 e acabou, vai chegar no meu público, não é bem assim, né? Não é. Impulsionamento é super importante. No Vereador Pro, inclusive, tem. Na campanha, a gente faz os impulsionamentos. Mas você tem que entender, né? Entender quanto do segmento que você está... o segmento da sua página, né? O perfil do seu eleitor ali. Você tem que compreender dele. Mas sim, tem que fazer impulsionamento. Mas lembra, só você pode fazer e durante a campanha. Não pode pedir ninguém para fazer esse impulsionamento. Aquele meu amigo tem uma loja. Aquele meu amigo tem uma loja ali. Eu quero que ele... vou pedir, ele tem 30 mil seguidores, vou pedir para ele impulsionar. Não pode. Só o candidato que pode fazer. Tem que ser a página do candidato. Página do candidato, exatamente.
Que interessante isso, hein? Muda muito, né? Quer dizer, se eu quiser impulsionar para o meu candidato, nem pensar. Eu posso colocar ele em uma situação, acho que o Facebook nem aceita, né? Não, nem aceita. Para fazer o processo, nós como agência passamos pelo mesmo processo que o candidato vai passar, de cadastramento. Tem que sair Tem o lá. cadastramento a ser Tem, feito. que é pago por, no nosso caso, é pago por agência de marketing político digital. Aquele conteúdo político, né? Bacana. Vocês já estão atuando na pré-candidatura? Já tem, por exemplo, clientes trabalhando na pré-candidatura? Tem, muitos. Do início oficial da campanha? Muitos, e é o mais prudente, né? Com A certeza. página é o Quanto palanque antes, do melhor. candidato, é isso aí, quanto antes melhor. O Renato disse, é isso mesmo. Quando um candidato a vereador ou a prefeito fecha um contrato com vocês, em quanto tempo ele consegue começar a rodar todo o projeto que vocês têm? Isso é rápido? Qual é o tempo que vocês precisam para implantar uma campanha para um cliente? Para um prefeito, 3 semanas. Para um prefeito. 3 semanas. 3 semanas. Para um vereador, no máximo 10 dias. Porque o prefeito é muita análise que a gente tem que fazer. Muita. Tem que implementar site, se ele não tiver o site, tem que implementar todos os... De nada, imagina, Dinei. Se tiver mais dúvidas, pode me perguntar. A gente precisa implantar as tecnologias no site, fazer as análises textuais, descobrir, rastrear os concorrentes, ver como que... dimensionar digitalmente. O resumo é esse. Primeiro a gente dimensiona a estrutura para depois ir para a fronte de batalha. Bacana. Muito interessante, Lincoln. Eu vejo assim, eu realmente não vejo. Eu vejo uma virada de página. Eu sou jornalista há 30 anos, eu acompanhei, eu cobri a primeira eleição para presidente da República no Brasil, né? Eu vi a redemocratização, a gente viu, né, como é que o marketing político vem caminhando, e essa guinada que acontece nesse momento, acho que assim, vinha num processo de consolidação do digital, né, na campanha, mas eu vejo hoje, particularmente, como uma condição sine qua non para qualquer campanha. Assim, eu não vejo possibilidade de êxito de alguém que não use esse tipo de ferramenta. É quase como você fazer campanha não ter santinho, né? Como antigamente tinha os santinhos, né? Mas é uma ferramenta impossível de você... não tem como usar. Se você quer ter a mínima chance, tem que ter, né? Com certeza. Da inteligência de dados. Com certeza, não. E não só... E eu acho que uma coisa que vai começar, você falou sobre tendências, né? São os políticos em mandatos compreender que ele tem que trabalhar durante os 4 anos para que ele possa colher os frutos ali, né? No final. E eu acho que para os candidatos agora, de 2020, entender que ele tem uma possibilidade ali na mão, diferente de 10 anos atrás. Entender que ele pode trabalhar ali durante... se programar, obviamente que eu estou falando para agentes sociais, para pessoas que são engajadas com política, não aqueles aventureiros, porque a gente tem N aventureiros que vão ali, no momento, tem uma causa, mas que não constitui. A gente atende aqui candidatos que está candidatando pela 3ª vez e nunca ganhou. E a possibilidade dele ganhar é enorme. E ele está trabalhando há anos nisso. Então, assim, eu acho que existe uma possibilidade, abriu uma porta muito grande, a pandemia ajudou a isso, seja o candidato ele poder contratar uma agência como a nossa, ou seja, ele pedir uma ajuda para aquele sobrinho dele que estuda computação, etc. Ele tem a mesma possibilidade. O que eu falo se organiza, tem a rotina, sabe? Se comporte digitalmente como você se comporta socialmente,
é igual, não tem distinção um do outro. E na internet tem conteúdo para aprender aí, ó, para todo mundo, de graça. Acessível, de graça. Ó, eu esqueci de te perguntar. Você fez um comentário aqui, deu uma estimativa de valores com relação à campanha para vereador. Para prefeito, qual é o valor mínimo assim de um projeto com uso de inteligência de dados? Como é que é os valores? É acessível Começa também. a partir de quanto? Gente, se for comparar o preço de um outdoor e a um churrasco para 100 pessoas, é uma mixaria. Ele começa aí, pode ir de 20 e poucos a 70 e poucos, no máximo. De 20 e poucos a 70 e poucos. Aí essa margem. Se for pensar em comparação, assim, é discrepante. É discrepante em comparação à produção gráfica, a campanhas. E o digital, você tem aquela... Você lida ali, você cria 5 folders, cria um folder aqui hoje, tira ele do ar, no mesmo dia, se ele não deu resultado, diferente do impresso, né? Ó, o impresso é muito importante, eu não anulo ele tem que existir. Não, ele precisa, Ele tem que existir, mas eu acho que dá para... Quem for mais antenado, assim, vai estar na frente. Quem estiver pesquisando, vai ser toda a diferença. Com certeza. Lincoln, nosso tempo já está quase terminando. Eu quero agradecer aos meus parceiros aí, que é o Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz e a Inexo Inglês, Aulas Multidisciplinares, são meus parceiros, apoiam o meu trabalho. Agradecer imensamente a você por aceitar esse convite. Acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Eu acho que é uma nova cara das ferramentas que as campanhas eleitorais, elas vão continuar aí, elas vão evoluir, a gente precisa acompanhar essas mudanças, né? Sim. E eu quero te agradecer, eu quero dizer às pessoas que estão aqui com a gente que essa entrevista ficará gravada no IGTV do Instagram Papo com Cris, do perfil. Amanhã ela estará no YouTube, no Papo com Cris no YouTube. Quem não se inscreveu, convido a ir lá conhecer o canal, a se inscrever, a seguir o Papo com Cris aqui no Instagram. Também a agência de marketing político digital, a MPD, @MPDBR, né, de Brasil. Exatamente. Podem entrar lá para conhecer. Depois, enfim, eu vi que algumas pessoas queriam contatos, eu posso depois dar o contato da agência, se eu precisar. Fica à vontade. No próprio Instagram, né? Eles têm um material riquíssimo na internet. Vocês estão de parabéns pelo material. Obrigado. Quem quiser me manda no direct, eu entro direto lá no perfil da MPDBR, @AMPDBR, tá? Isso, a MPD, eu vou colocar o nosso site pode mandar no direct. Legal. Isso, põe aí. .br. Ótimo, esse é nosso site. O site ele leva para o WhatsApp e tudo. E o nosso Instagram, que é esse, não, eu entrei e não foi por ele, né? Mas deixa eu colocar rapidinho aqui, ó. MPDBR. Neles vocês encontram todos os links dos nossos projetos, contato WhatsApp. Tá bom? A gente vai lançar um curso daqui a uns dias. Super. Acredito que dentro de 30 dias no máximo, que a gente une tudo isso. A MPD a gente sempre